Meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E vamos dar início à nossa última aula para fechar esse ciclo que a gente batizou de instabilidade brasileira. A gente falou do primeiro reinado e de todos os acordos, né, e desacordos entre Brasil e Portugal nesse processo de independência do Brasil. Depois a gente falou sobre o período regencial, né, quando Dom Pedro I, desculpa, sai do Brasil e deixa aí um governo provisório organizando a situação política do país até Dom Pedro II conseguir alcançar a maioridade. Lembrando que isso vai acontecer quando Dom Pedro II tem apenas 5 anos de idade, né? E dentro do governo provisório a gente viu alguns traços, né, sobre como, primeiro com a regência trina, se pensa muito numa questão econômica, mas aí não existe um desligamento ainda das intenções portuguesas dentro do Brasil. Depois, com a regência una, principalmente a segunda regência una, a regência de Diogo Feijó, a gente consegue ver alguns avanços aí nas organizações brasileiras. Ainda durante o período regencial, é bom a gente lembrar, né, que o Brasil começa a ter uma autonomia, o Brasil começa a ser notada essa autonomia brasileira com relações a decisões políticas e principalmente a investimentos econômicos. Só que esse quadro só vai se desenvolver, agora esse quadro de autonomia brasileira, de avanço brasileiro, esse desligamento, né, desassociação da imagem de Brasil a Portugal, só vai acontecer agora a partir de 1840, que é quando começa o Segundo Reinado. O Segundo Reinado, né, começa já ali a partir de um golpe, o golpe da maioridade, que se organiza pelo Partido Liberal, né, o Partido Liberal esse que oficialmente se funda ali a partir de 1837, começa a se fortalecer e fortalecer seus ideais, difundir seus ideais aí principalmente para a população, que era o mais importante da época, né, era fazer a população abraçar os ideais do partido. E acaba que em 37, com o apoio do Partido Liberal, é dado o golpe da maioridade e com 14 anos de idade, sim, com 14 anos de idade, Dom Pedro II assume o trono. A gente pode entender, e fica mais fácil inclusive para a gente entender, o Segundo Reinado se a gente dividir ele em 3 momentos. 1840 a 1850 seria o primeiro desses 3 momentos. Nessa primeira década do governo, né, o que estava acontecendo? Estava acontecendo aí, espalhado por todo o território brasileiro, várias revoltas. Então a gente vai ter Sabinada na Bahia, a gente vai ter Balaiada, a gente vai ter os próprios primeiros indícios das revoluções dentre as crises, né, entre os dois partidos, liberal e conservador, e a gente já tem ali formado, e de uma forma muito forte, a revolta da Farroupilha. E vale lembrar que ali a região sul do Brasil tinha passado por uma perda recentemente, que foi o território, que hoje em dia é Uruguai, sendo desligado do Brasil. Fez o Brasil perder ali o monopólio do Rio da Prata. Então, o sul era uma região que estava com uma tensão muito grande. Porém, como a gente falou na aula passada, essas tensões estavam espalhadas pelo país inteiro. É nessa situação que um adolescente de 14 anos assume o trono, né? É de se imaginar que, obviamente, ele não vai ter todas as ideias, ele não vai tomar todas as decisões, ele vai ser influenciado, lógico, por todos os seus conselheiros. Mas era importante agora que o Brasil não tivesse a imagem de uma região que estava vivendo sob influência de um governo substituto, de um governo provisório, mas sim que tivesse um rei oficial assumindo o trono. O status de ter um rei no trono, dado o início do Segundo Reinado Brasileiro, era primordial, principalmente para combater todas essas revoltas. No final do vídeo da aula passada, eu cheguei a falar para vocês, inclusive, que esse vai ser o primeiro passo de Dom Pedro II, né? Reunir aí toda a tropa nacional essa, que foi fortalecida e unificada pelo Feijó, ainda no final da última regência una, né, antes do golpe da maioridade, mas lembrando aí que Feijó continua, né, sendo um dos conselheiros mais importantes de Dom Pedro II. E aí, a partir de 1840, 41, 42, até 1843, tem essas decisões de acabar, de sufocar com todas essas revoltas que estão acontecendo. Dentro ainda desse período, dessa primeira década, eu acho que a gente pode destacar que o mais importante de toda dessa primeira década, além de ser a validação do governo, além de ser mostrar o quanto o governo vai estar forte e preparado, o mais importante, a característica mais importante é o atrito que vai existir entre conservadores e liberais.
Os liberais, o Partido Liberal, ele vai estar do lado ali dos comerciários, né, dos, vamos chamar de burgueses brasileiros, se é que a gente pode dizer, e dos ideais de avanço mais econômico e industrial no Brasil. Os conservadores, de uma forma bem grossa, tá falando bem por cima, eles estavam muito mais voltados a manter, né, a fazer a manutenção dos ideais da aliança entre Brasil e Portugal, aliança econômica, aliança política principalmente. Então, quando a gente tem assim, tipo, com essa clareza tão grande, né, dois pontos de vista tão diferentes, a gente começa a entender, né, o porquê do atrito. Porém, em alguns lugares, né, como aqui no Nordeste, principalmente, algumas famílias elas começam a dominar os dois partidos, né? Naquele mesmo esquema que a gente já falou há umas aulas atrás, de fingir desacordos entre as famílias, mas na verdade haver um acordo por baixo dos panos para que o mesmo ideal seja mantido. A gente falou isso com relação a Dom João VI e Dom Pedro I, lá ainda naquele processo de independência do Brasil. Isso continua acontecendo aqui entre algumas famílias no Nordeste. E isso vai gerar um atrito muito grande. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Revolução Praieira. No geral, no quadro político, nessa primeira década, o Partido Liberal e o Partido Conservador eles vão ficar se intercalando no ministério. Vale lembrar, isso eu já falei desde a aula passada, e comecei essa aula de hoje falando isso, que o Partido Liberal ele tem uma influência até um pouco maior na formação de Dom Pedro II, né? Tanto no golpe da maioridade quanto nas ideias de administração que Dom Pedro II tá buscando. No contexto que vai levar até acontecer a Revolução Praieira, a gente tem os liberais exigindo aí, né, que aconteça, que haja uma abertura maior, uma participação maior do povo, enquanto a gente tem os liberais, obviamente, querendo manter isso muito fechado, como já acontecia. As reivindicações, as principais reivindicações da Revolução Praieira são o voto livre e universal, ou seja, colocar o povo na decisão, né? Seria também o federalismo e a exclusão total do poder moderador. Ou seja, era diminuir, né, a pressão, a administração que era muito opressora do governo do monarca e deixar o povo ter uma abertura maior, uma participação maior. Isso, obviamente, pensando ali na região de Pernambuco, né, que é onde estoura a Revolução Praieira. Quando começa a Revolução Praieira, o conflito violento ele vai ser a principal característica, né? Obviamente, principalmente em cima da família que dominava toda a situação política da região. É dos exemplos que eu falei para vocês de uma mesma família, que dominava tanto o Partido Liberal quanto o Partido Moderador, quanto o Partido Conservador ali na região. Então, essa é uma das poucas revoltas que vai alcançar, em partes, aí, as suas reivindicações. Obviamente, a gente tem, não o poder moderador extinto, mas o poder moderador sendo utilizado de uma forma mais flexível por Dom Pedro II. É uma característica do governo Dom Pedro II, já falei, vou repetir para vocês agora. Ser mais maleável do que tinha sido o governo de Dom João VI e do que tinha sido o governo, principalmente, de Dom Pedro I. Ele começa a ganhar uma aproximação do povo, né? Nessa primeira parte, ele ganha um abraço do povo muito maior do que os seus antecessores tinham ganhado, né? E ele começa a ser, enfim, considerado um governador, um rei, né? Que estava governando para o povo brasileiro e não para interesses portugueses. No que diz respeito ao ministério, entre 1841 e 1843, foi o Partido Liberal que esteve no poder. Não existe nada de grandioso feito, né, nesse período, mas a gente tem aí uma Constituição e um Código Penal sendo finalizados, o que vai ser alterado no segundo grupo ministerial, né, de 43 a 46. De 46 a 49 a gente tem mais uma vez os liberais no poder, mas o mais importante que eu quero destacar aqui é o segundo poder dos conservadores, porque é através essa segunda estadia dos conservadores no poder que vem algo muito importante desse período aí ministerial. Vem duas leis, né, que dão início a todo o processo aí de abertura da abolição da escravidão no Brasil. Uma lei que impede o tráfico de escravos e a segunda lei, que é a lei do ventre livre,
né? O importante é que essas duas leis, muito mais por pressão estrangeira, principalmente pressão da Inglaterra e dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos não tinha abolido 100% o uso da mão de obra escravo, mas pressionava o Brasil para a abolição desse sistema. Essa decisão ela vai ser tomada muito mais por essas pressões estrangeiras, né? Principalmente pressões em cima de acordos financeiros, em cima da questão econômica do Brasil. Mas que assim, talvez o mais, não importante, mas o que deixa a gente mais sem saber o que falar, né? É justamente que vem pelas mãos do Partido Conservador e não pela mão dos liberais. Outra coisa importante da gente falar, né, e agora já saindo dessa questão dessa primeira década, desses 10 primeiros anos, é a gente falar sobre ali o segundo momento do governo de Dom Pedro, entre 1570 de 1550 até 1570, que é tido aí como a parte do auge, né, o período do auge do governo. Esse período, principalmente os últimos anos da década de 50, a partir de 56, 57 e até 68, principalmente é marcado pela grande influência, né, que o café vai ter no Brasil agora. Eu falo influência no sentido econômico, porque a sociedade brasileira vai passar por um processo de crescimento econômico, inclusive a vida social passa por um processo de mudança muito grande, justamente por causa do café, da importância financeira que o café vai ganhar aqui dentro do Brasil. A gente vai ter esse dinheiro que está chegando, inclusive, influenciando os meios de transporte no Brasil, né, ali por causa das ferrovias que são trazidas para o Brasil, né, para ligar aí o litoral de São Paulo até a região do Oeste Paulista. A gente vai ter todo o desenvolvimento do Oeste Paulista e da região que hoje é uma região, ainda hoje é uma região muito importante, a chamada região do Vale do Paraíba. E a gente vai ter a vida noturna brasileira sendo aí alterada, né, iluminação pública elétrica sendo trazida para o Brasil. A gente falou sobre a importância da eletricidade, né, quando a gente estava falando sobre a Revolução Industrial. E isso chega aqui para o Brasil, para a população brasileira, justamente por causa da importância das relações econômicas que o café vai ter. O café ganha uma ascensão muito grande ao mesmo tempo em que a cana-de-açúcar está em queda. A gente já falou sobre isso aí nas aulas passadas também. Então a gente tem uma mudança na dinâmica da produção da economia no Brasil. É importante lembrar também que esse período do governo de Dom Pedro II é aquele período em que vai haver um investimento muito grande nas escolas, principalmente nas escolas técnicas, né? Ele está formando aí um grupo de brasileiros para trabalhar na indústria, então existe um pensamento futuro para a indústria brasileira e existe sim um investimento muito grande para esses bens públicos, né? A gente pode chamar de bens públicos, que é o desenvolvimento da infraestrutura urbana e justamente do setor industrial brasileiro. E então vamos falar do último ponto que a gente tem para falar sobre o governo de Dom Pedro I, que são as políticas externas. Tudo isso que a gente falou foi política interna, foi aquilo que aconteceu nas relações dos pensamentos políticos dentro do Brasil. Porém, quando eu falei aí desse segundo momento do governo de Dom Pedro II, né, 1850 a 1870, eu falei, se não falei, vou falar agora, que o Brasil ganha, esse é o período do auge do governo do Pedro II, e o Brasil ganha uma visibilidade lá fora muito grande, internacionalmente. O Brasil começa a ser muito percebido e muito respeitado, temido, inclusive, em algumas questões econômicas, certo? Então, durante esse período, a gente tem 3 momentos que são bem emblemáticos para essa relação problemática que o Brasil vai ter com outros países. Primeiro é a questão Christie, né, que vai ser entre o Brasil e a Inglaterra, onde quase é determinada uma guerra aqui, né, por causa de um navio inglês que naufragou, né, e acabou sendo saqueado. Depois, representantes, comissários ingleses vêm para o Brasil para exigir, né, de uma forma não oficial, mas eles vêm exigir essa carga e acabam cometendo alguns atos aí chamados de baderna aqui no Brasil. E eles acabam sendo presos de uma forma bem humilhante aqui no Brasil. E é quando a Inglaterra, o General Christie, né, por isso o nome a questão Christie, General Christie, inglês, ele tenta aí, ele quase
declara uma guerra ao Brasil. A relação vai ficar bem estremecida, eles vão chegar em um acordo, o Brasil paga a carga que foi saqueada, libera os dois generais, mas a relação a partir daí, economicamente falando, até politicamente também, não é mais a mesma entre Brasil e Inglaterra, né? Os outros dois pontos que talvez sejam mais importantes, porque essa questão, esse ponto da questão Christie é uma questão diplomática brasileira. Os próximos dois pontos que a gente vai falar, a guerra contra o Uruguai ali na questão platina, né, chamado episódio da questão platina, e a guerra contra o Paraguai, são dois, agora sim, dois episódios onde o Brasil vai chegar às vias de fato, né, vão ter guerras. O Dom Pedro II coloca aí muito dinheiro do país que está se erguendo ainda, está começando a defender sua imagem, coloca muito dinheiro do país nessas guerras, inclusive chega a passar do ponto em alguns momentos ali, principalmente na guerra contra o Paraguai. A questão quanto ao Uruguai, e eu vou falar já das duas situações, porque elas iniciam mais ou menos na mesma época. A questão contra o Uruguai tem uma questão de ego ferido do Brasil, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas eu falei no começo da aula que o Uruguai já foi parte do Brasil, depois entrou no processo de guerra de independência, acabou ganhando, virou Uruguai. Sendo que o que divide o que dividia, né, o atual território do Uruguai do território brasileiro era justamente o Rio da Prata. E a questão ali da guerra começa por causa do domínio do Rio da Prata. O Brasil era temido, né? Falei já. O Brasil era muito temido ali naquela região por causa da influência que a economia brasileira tinha no tráfego do Rio da Prata. Dentro do Uruguai existiam dois partidos. Um partido, que era o Colorado, que apoiava ideais brasileiros, e um partido, que era o Partido Blanco, que era muito mais próximo aos ideais argentinos. E vale lembrar que Brasil e Argentina não são rivais só no futebol, são rivais culturais. E nessa época essa rivalidade já existia. Quando o líder do Partido Blanco, ou não, um representante, na verdade, do Partido Blanco, chega ao poder lá no Uruguai, então os argentinos resolvem agora, né, colocar ali uma certa pressão junto com o Uruguai e acabam entrando num conflito mais direto com o Brasil. É deflagrada a guerra Brasil-Uruguai. Uruguai e Argentina formam uma aliança, mas o Brasil acaba ganhando aí em 1865 dos dois. Na verdade, a questão não estava totalmente finalizada quando o Paraguai, né, usa da desculpa de que o Brasil chega a invadir o Uruguai, né, usa da desculpa de que o Brasil é hostil, né, com a região platina, e essa é a desculpa para o Paraguai deflagrar uma guerra, né, contra o Brasil. Então começa a hostilidade Brasil e Paraguai começa também em 1865. Pouco mais para frente, em 1866, para vocês entenderem o que é a Aliança Sul-Americana, a própria Argentina e o Uruguai se aliam ao Brasil para tentar derrubar o Paraguai, porque, na verdade, se percebe depois que é o próprio Paraguai que está tentando ali o monopólio da região platina. A batalha entre Brasil e Paraguai se arrasta, né? Muito dinheiro é investido, como eu já falei para vocês, muitos membros das tropas brasileiras acabam morrendo, e aí levanta-se toda uma questão, né, dos negros que estão indo para a frente de batalha, mas que estão voltando e continuando pobre e não tem apoio nenhum do governo, dos líderes de famílias que estão indo para a guerra e estão morrendo e a família fica sem nenhum apoio do governo, do dinheiro público que está sendo investido nas guerras. O Brasil acaba ganhando, principalmente ali pela emblemática Batalha do Riachuelo, né? O Brasil acaba ganhando essa guerra contra o Paraguai também, né, por causa da presença aí, do apoio que recebe do Uruguai e da Argentina, inesperadamente. Forma-se essa Santa Aliança, chamada Santa Aliança contra o Paraguai. Mas tem aquele ponto que eu falei para vocês, né, que em algum momento ali o governo brasileiro acaba passando dos limites. No início da guerra contra o Paraguai invadiu o Mato Grosso e aí tomou a região pro Paraguai. Em 67, o Mato Grosso é tomado de volta. Quando o Mato Grosso é tomado de volta e Assunção, lá no Paraguai, é dominada, Duque de Caxias, que era o líder do exército, ele dá por finalizada a guerra. Porém, o governo não, né? Dom Pedro II não aceita. Ele não quer apenas que o território brasileiro seja reintegrado e o reconhecimento da derrota simplesmente pelo reconhecimento. Ele quer a morte do general, do líder do Paraguai. Então o Duque de Caxias se nega, ele retorna e tá aí, né, onde começa a se desenhar a imagem de herói que vai se criar em cima de Duque de Caxias, que é coisa que a gente vai discutir para as próximas aulas.
E o Conde Deu é que lidera as tropas brasileiras, né? De fato, a guerra só vai acabar em 68, com a morte do líder paraguaio, mas além de comemorar a vitória do Brasil, a população brasileira e alguns grupos políticos também, inclusive, vão muito além disso usar a postura do rei, de Dom Pedro II, como um dos pontos para se discutir se realmente o Brasil está indo no caminho certo, continuando como uma monarquia, se já está na hora do Brasil entrar aí nos moldes da maioria dos estados europeus e começar aqui, talvez, um período republicano. Só que a partir daqui é episódio novo, que seria a queda, né? E a gente não vai falar sobre isso hoje. Essa aula encerra por aqui. Falamos até aqui de todos os problemas, né? Todos os episódios difíceis que o Brasil passou, desde o governo de Dom Pedro I até chegar agora ao início da queda do governo de Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II, vale lembrar, aí, é dos monarcas portugueses o que mais tempo ficou no poder, o que mais tempo recebeu apoio do povo, e que, na verdade, ele só vai acabar saindo do poder porque não soube fazer a jogada política ali. Na reabertura até tentou, né? Porque em 88, quando se dá pela mão da própria princesa a assinatura do ato de abolição dos escravos, é uma tentativa de limpar ali a imagem da família real, de aproximar a família real de novo do povo, mas veremos na próxima aula que já estava um pouco tarde demais para isso. Gente, fica por aqui o vídeo, qualquer dúvida vocês já sabem, é o mesmo esquema de sempre, vocês deixam um comentário aqui embaixo, eu volto depois, e se tiver alguma dúvida a gente conversa mais sobre o assunto. É isso aí, e tchau.